Oi, pessoal. Hoje eu vou gravar sobre como vocês podem encontrar um apartamento aqui no Japão para poder fazer pesquisa também ou tirar média de aluguel, né? Para vocês poderem ver se, tipo, a região que vocês vão morar ou vocês moram tá num preço adequado do que vocês estão pagando. E também para quem está vindo para o Japão ou não sabe como funciona, né? Para achar um imóvel, como é que você, quais as burocracias, coisas assim, para vocês poderem tirar um pouco de base e conseguir encontrar aí um imóvel para vocês alugarem, né? O site que eu usei, eu e minha esposa usamos, nós usamos esse homes.com.co.jp, né? A extensão do Japão aqui não é .com.br, né? É diferente um pouquinho, mas eu vou deixar o link na descrição. E ele tem algumas formas aqui para você encontrar imóvel. Seria tipo, tem esses, quando você abrir a tela inicial dele, vai ter essa interface aí, você vai ter esses ícones grandes aqui, você tem praticamente 8 opções. Eu não vou falar muito das outras, mas eu vou citar mais essa opção aqui que é para você escolher pelo mapa, né? Deixa eu reduzir aqui a imagem. Quando você escolhe aqui essa opção, você vai cair nessa próxima telinha, vai abrir esse ícone, né? Vai pedir aqui uma opção, para selecionar alguma dessas opções. Aqui teria pedir emprestado, que seria, né, o aluguel. Tá traduzindo, né, do japonês para o português, aí traduz, fica um pouco estranho algumas coisas, mas dá para entender, né? Tem como comprar também, site dá para você encontrar uma casa nova. Aí, tipo, se você não converter, às vezes quando você converte, tem um detalhe também que depois eu vou mostrar aqui, mas não vou falar agora não, vou falar depois. Você vai para a próxima tela aqui, vai aparecer as regiões, né? Você tem desde Tóquio até, tipo, norte do Japão, mais para baixo lá, tipo, vamos supor que você está vindo para o Japão, você quer morar, tipo, brasileiros e estrangeiros geralmente vêm para regiões onde tem bastante emprego para estrangeiro, que seria tipo Aichi aqui, né? Então, você vai aqui na região, né? Vamos supor que você vai querer morar na cidade de Toyota, por exemplo. Só que pelo mapa aqui ele não abre a cidade de Toyota, né? Ele abre, tipo, Aichi inteira. Mas assim, não é tão difícil de você se localizar, que depois eu vou mostrar. Tem como você selecionar aqui o limite mínimo, né? Valor mínimo para pagar, valor máximo, tipo, né? Se você quiser selecionar um limite de orçamento, né? Aí tem a planta, né? A planta eu vou falar um pouquinho melhor agora, né? Tipo, kitnet seria tipo estúdio, um K e um DK. Um K e o estúdio seria tipo kitnet um cômodo só mesmo, sabe? Tipo, você vai morar num quartinho que vai ter talvez uma pia, um fogãozinho ali pequeno, né? E às vezes uma mini geladeira, coisa assim. Às vezes vem mobiliado, às vezes não. Então depende do imóvel que você for procurar. Se for ver, quem vem sozinho geralmente é bom cair nesses apartamentos. E esse 1DK seria mais ou menos um tipo. Esse DK depois do 1 seria mais ou menos assim. Um seria um quarto. E o DK seria uma cozinha com um pouco mais de espaço, assim, digamos assim. Mas, tipo, mais ou menos um tamanho do quarto ou até mesmo menor. Esse 1K também, às vezes, é um cômodozinho só pra cozinha, mas é tipo um cômodo literalmente só pra cozinha ali. Mal cabe duas pessoas em pé no mesmo ambiente. O estúdio seria tudo junto, né? Aí um apartamento para se você tipo for igual eu, né, um casal pelo menos, acho que já vale a pena você investir em tipo ou 2DK ou um LDK. Mas tipo, o que seria esse um LDK? Por que aumenta uma letra, né? Esse um LDK, eu não sei o que seria LDK, é uma sigla do inglês, acho que é. O K é kitchen e os outros, o LD, eu não sei o que é. Mas, tipo, ele é um cômodo. O LDK é um cômodo que é uma cozinha com sala, tudo incluso junto, né? Tipo como se fosse aqueles conceito aberto americano, que você vai ter a sala, a cozinha, tudo no mesmo ambiente. Eu acho que é bem legal, bem moderno, assim, né? Não grande igual o caso americano, mas é mais ou menos a mesma ideia. E geralmente também essas casas de um LDK elas são um pouco mais modernas, né? Elas vão ter vai ser casas mais novas, construções mais novas, vai ser mais claras também, dependendo do apartamento. Então, tipo, o preço vai ser um pouquinho mais elevado por isso também, né? Então, tipo, esse 1 LDK seria com o equivalente a um 2DK. 2DK seria uma cozinha menor, né? Para você ter só a cozinha ali, no máximo com uma mesa de jantar. E dois cômodos, né? Seria tipo 2 quartos e uma cozinha. Daí você pega, transforma um dos quartos em sala, vira um quarto, uma sala e uma cozinha. Esse 2DK. Seria mais ou menos o mesmo tamanho que o 1 LDK, que seria o LDK. O LDK seria uma sala e uma cozinha e mais um quarto.
Aí 2 LDK seria sala e cozinha num ambiente só, que seria o LDK, e 2 seria 2 quartos. Então você teria sala e cozinha mais 2 quartos, que daria equivalente a um 3DK. 3DK você teria uma cozinha, aí um dos três você faria uma sala e sobraria 2 quartos. Ou tem gente que faz também 3 quartos, né? Tira a sala do jogo. Mas eu vou mostrar aqui para vocês verem um exemplo aqui de um apartamento, né? Que eu estou falando de apartamento, um LDK, por exemplo. Aqui tá ele sai na cidade capital, né? Do estado de arte, aqui é Nagoya, né? Vou correr um pouco pro lado, aqui é a cidade de Toyota, mais ou menos. Se você não sabe onde que você está, dá para pesquisar, tipo... Eu usava muito, tipo, o Google Maps do lado, para mim saber a região, e aí eu vim aqui e achava mais ou menos a mesma região, né? Então, aqui eu não lembro, não tem como converter, né, o mapa, porque ele é um mapa do aplicativo mesmo. Eu acho que o tradutor não reconhece essa imagem, né? Seria uma imagem de um mapa, né? Então, tipo, você vai pra região, aqui... Tá vendo essas bolinhas laranjas? São mais ou menos os apartamentos de um LDK que ele tem na região. Se você não selecionar, tá vendo que apareceu essa lista aqui do lado? Eu posso desmarcar aqui essa opção do LDK e vai aparecer todos os apartamentos. Só que, tipo, acho que fica meio difícil de você filtrar daí. Vamos pegar um LDK, vamos clicar em qualquer um aqui, por exemplo. Eu clico na bolinha e aparecem as opções do lado. Um pouco meio caro aqui, tipo... Toyota é um aluguel um pouco caro. E, tipo, você tem uma lista, ó. Tipo, nessa bolinha tem 2 apartamentos, que, tipo, parece que eles são iguais, mas não é. Tipo, são 2 apartamentos no mesmo prédio, no caso, né? E o valor é igual, né? Então, tipo, nem faz diferença. Você clica aqui para mais detalhes, vai para essa outra página. Tipo, geralmente vai ser assim, você vai ter uma foto da planta e mais imagens. E explicar para vocês um pouco sobre essa planta também. Tá vendo esse 5.5 aqui no quarto e esse 13 LDK? 5.5 seria mais ou menos a medida de tatames que ele tem. A gente no Japão aqui não usa metros quadrados, né? Ele até tem ali, deixa eu voltar aqui, até tem aqui os metros quadrados da área da casa, 48 metros quadrados a casa ao todo. Mas aqui na planta você vai ver tatames. Tipo, aqui esse quarto tem 5.5 tatames. Um tatame eu pedi aqui no Google, ele me disse que é uma medida de 1.8, 1,80 centímetros com 90 centímetros de largura, que dá mais ou menos aproximado 1,66 de 1,66 quadrados, né? Ou um pouco mais que 1,5 quadrado. Então isso aqui, se eu converter, dá mais ou menos a medida ali correta, né? Mas assim, tipo, você vai ver sempre nesse padrão. Você vai ver quartos ali de 6 tatames, que é tamanho, acho que padrão do Japão, é razoavelmente bom. Pode ver também que ele tem esses rosas, desenho rosa. A cor aqui não muda, cada casa, cada imóvel vai ter uma cor diferente, mas aqui seria tipo um armário. Pode ver que tem até essas portinhas aqui que representam tipo um desenho de uma porta que ela abre tipo de cortina, né? Aqui tem um armário e mais esses dois. Então, tipo, esses 5.5 tatame seria só de cômodo mesmo. Você vai ter os armários embutidos na parede. Então, é um espaço extra ali que você tem. Aqui seria um corredor, né? E mais o LDK. O LDK, que nem eu falei, ó, não é aquela coisa, né, de padrão americano, que seria tipo casa, sala, cozinha extremamente grande ali, com tipo um espaço para um sofá de 8 pessoas, uma TV, uma mesa de jantar para 10 pessoas, coisa assim. Mas assim, é grande pro padrão japonês. Quem mora aqui sabe como os apartamentos são pequenos, né? Esse é um LDK de 13 tatames, ele é bem grande, na verdade. Aqui em casa também é 13 tatames, eu acho que é bem razoável, assim. Tem gente que mora em um espaço de mais ou menos 5 tatames com sala e cozinha, kitnet, assim. Então, você ter um quarto e mais um LDK de 13 tatames, eu acho que é um espaço bem confortável, assim, para viver pelo menos um casal ali sem filhos, né? Como é lá em Toyota, né? Um preço um pouco caro, tava 80 e poucos mil ienes ali, mas é a média da região ali. Não sei onde eu cliquei ali, mais ou menos se é perto do centro, às vezes tem isso, mais próximo do centro, mais próximo da estação fica mais caro, mais afastado fica mais barato, né? Idade da construção, quando é mais novo é mais caro, quando é mais velho é mais barato. E aqui, por exemplo, você tem esse espaço para cozinha, na frente você bota tipo uma mesa de jantar aqui na frente e ainda sobra um espaço para você fazer a sala de estar, né? Padrão do Japão. E aqui tem o banheiro. O banheiro aqui no Japão ele é todo separado, né? Você tem o vaso sanitário em uma porta, você tem a máquina de lavar junto com a sua tipo uma penteadeira assim, que é uma pia com um espelho e lugar para guardar escovas, coisas assim.
E é um cômodo só, né, para você usar. E aí um outro cômodo para você tomar banho, que vai ser o chuveiro junto com o ofurô, que é a banheira, né? Todo apartamento praticamente tem esse ofurô aqui no Japão, que é a banheira, né? Aí aqui vai ter mais fotos, né? Ó, esse apartamento aqui no Japão ele é um apartamento novo, né? Olha só por dentro, é um apartamento bonitinho até. Os móveis são bem moderninhos. Todos eles padrão aqui do Japão também, uma coisa que eu não sei se vocês já sabem, né? Nem todo mundo vai saber, mas é tipo ar-condicionado. Toda casa vai ter pelo menos um ar-condicionado, até kitnet. Porque, tipo, uma que os invernos do Japão são muito frios, mas por outro lado também, ninguém sabe, mas os verões do Japão são extremamente quentes. Então, eu acho que o ar-condicionado é mais válido no verão do que no inverno aqui. Porque por mais que o verão é mais curto, mas é matador o verão do Japão. Aí, tipo, aqui vai ter algumas instalações, tem esses, né, botões na parede, ó, os armários que são embutidos na parede, ó. Aqui vai ter, tipo, uns detalhezinhos ali do interior, né? A cozinha, como é que ela... Geralmente os armários de cozinha já vem tudo instalado na casa, você não precisa comprar muita coisa. Ó, o ofurô que eu falei. Essa casa aqui tem um detalhe, tá vendo esse negócio aqui na frente da banheira, aqueles botões com tipo um visorzinho ali? Aquilo é o reaquecimento de ofurô. Casas que tem esse reaquecimento de ofurô, ela é um pouco mais cara. O que seria esse reaquecimento de ofurô? Ele tipo, alguma instalação a mais que você tem ali na banheira que ele vai reciclar a água da banheira e vai reaquecer ela. Tipo, você enche ela uma vez e, tipo, no outro dia ela vai estar gelada, por exemplo, no inverno, né? E aí você não vai querer usar, mas ali você liga aquele aparelho, ele vai reciclar a água da banheira e vai jogar pro aquecedor a gás lá do de fora, vai esquentar a água e vai jogar para dentro da banheira de novo, sem precisar de você esvaziar totalmente e encher de novo com água quente, né? Toda vez que você quiser usar. Aí você acaba tendo uma economia ali, né? E aí, por isso, essas casas também que tem esse tipo de instalação é um pouco mais cara. Apartamentos mais com banheiros mais modernos assim, são mais caros. Aqui tem um sanitário com bidê, né? Que ele joga spray de água em você. Olha só a cozinha aqui que eu falei, né? Tipo uma penteadeira, assim, mas a cozinha não, o lugar de você escovar os dentes, digamos assim. Atrás aqui vai ter espaço para máquina, não vai ter mostrando detalhes ali. Na verdade tem, ó, do lado na foto ali. A máquina fica em cima dessa plataforma ali. E os armários, né? Detalhezinho aí da casa. Tudo novinho essa casa aqui, padrão do Japão, uma casa muito boa. E o aluguel eu acho que um pouco salgado, olha, 84 mil ienes com uma taxa de administração de 6 mil ienes. E às vezes as taxas não ficam só por aí, depois eu vou mostrar um pouco mais. Deixa eu tirar aqui do mostrar no original. Olha como é que ela fica no original. Fica 8.4. Esse kanji aqui, eu não sei a tradução, mas é mais ou menos assim, 8 notas de 10 mil ienes. Então esse ponto 4 seria 8 notas de 10 mil ienes, ponto 4. Então, tipo, você converte a 84 mil ienes. Quando você traduz, às vezes continua esse 8.4. Não seria 8.400, né? Tipo, 8.400 ienes é muito barato, né? Menos de um dia de trabalho. Então, tipo, não é bem assim. Você traduz, esse tradutor ele converteu ali, mas às vezes não traduz direito, às vezes fica uma parte do texto sem traduzir. E quando ele estiver em japonês, você vai ter que fazer essa conversão de cabeça, né? Seria 8.4, então 8.4 notas de 10 mil ienes. Então, 8 notas inteiras e uma fração de 0.4 de outra nota, que seria 4 mil, né? Então, 84 mil. E essas taxas aqui, deixa eu voltar um pouco para baixo. Como é que você vê as taxas, né? Aqui tem uns detalhes, ó, tá vendo essas informações aqui, ó? Tem algumas informações pequenas aqui, ó, sem depósito inicial, não sei se é sem luva, né? De entrada. Geralmente aparecem umas coisas a mais quando você vai entrar em contato. Esse site aqui é como se fosse um OLX, assim, ele é só um mostruário do que as imobiliárias têm para alugar. Aí para você entrar em contato e tipo vai alugar mesmo, não é por aqui. Você vai ter que ir lá na imobiliária, mandar e-mail ou então ir pessoalmente. Aqui no Japão, quase tudo você tem que resolver pessoalmente, não tem como você alugar por a distância, digamos assim. Aí é virada ao sul, o que seria esse virado ao sul aqui, né? Tipo, a frente da casa é virada pro sul do hemisfério sul, né, do mundo. Porque aqui no Japão a gente tá no hemisfério norte e o sol ele bate do lado do hemisfério sul, porque ele passa mais no meio da linha do Equador e como a gente tá no hemisfério norte, se a gente ficar olhando pro norte, a gente vai estar de costa pra linha do Equador e o sol vai bater nas suas costas, né? Então, tipo, você vai ter uma casa mais gelada se a sua casa for virada pro hemisfério norte, né? Então é muito valorizado uma casa que é virado ao sul, né?
Porque como o inverno aqui é muito longo, muito frio, a casa vai receber um pouco mais de luz e vai esquentar um pouco mais no inverno. Estacionamento disponível, né? Aqui tem outro detalhe, né? Esses apartamentos, quase 100%, não vai ter o aluguel da vaga da garagem inclusa. Você vai ter que alugar a garagem para o seu carro avulsa, assim, digamos. Mas geralmente é do próprio apartamento, igual aqui já fala que é disponível. Então você vai ter que pagar mais uma taxinha, depois a gente vai ver quanto é ali. Tem ar-condicionado, só que ar-condicionado aqui é padrão, né? Praticamente nem chega a ser uma vantagem do imóvel. Por banheiro e vaso sanitário, acho que isso aqui traduziu um pouco literal, mas eu acho que aqui está querendo dizer que é banheiro e vaso sanitário separado. Às vezes é junto, dependendo do tamanho da kitnet ou do apartamento. Às vezes eles jogam o vaso e a banheira tudo junto. A gente já morou em um apartamento que tinha o vaso, a banheira e a pia de escovar dente tudo no mesmo cômodo. Tipo, não tinha essa divisão toda aqui, né? Um cômodozinho pequeno para cada um. Era um cômodo só com os três dentro. É ruim porque daí você vai escovar o dente, se eu tomar banho em vez de escovar o dente depois da noite para dormir, vai pisar no chão molhado ali. Porque, tipo, a banheira você molha todo aquele quadrado de fibra que você entra dentro, né? Mas ao mesmo tempo é bom que fica fácil para limpar, né? Você bate água ali no vaso, bate água nas coisas, separado você não. Aqui no Japão as construções são de madeira, geralmente, não dá para você bater água no chão para fazer limpeza, então tem que usar lencinho umedecido, passar paninho úmido só no máximo. E mais detalhes aqui, função de acompanhamento, não sei o que é isso. Revestimento. Esse revestimento aqui é um negócio bem interessante. Vai falar mais aqui embaixo. Você desce um pouco mais, tem aqui instalações e condições da propriedade. O que tiver aceso é o que ela é, né? Tipo, se ela é nova, vai tá laranja aqui. Se ela é no segundo andar ou mais, vai estar laranja aqui, né? O japonês não gosta muito de morar muito alto também. Se o apartamento tipo, tem 4, 5 andares, os primeiros andares são mais caros, os de cima são mais baratos. É virado ao sul, né? Igual eu falei, estacionamento disponível. Bloqueio automático seria aquelas fechaduras elétricas que você só digita uma senha ali ou então põe digital e desbloqueia o apartamento, não precisa de carregar a chave, né? Não é o caso desse aqui, né? Esse não tem muito ainda no Japão. Ar-condicionado, banheiro e vaso sanitário, função de reaquecimento aqui. Não sei se traduziu acompanhamento aqui, não tá por cima ali. Mas é o reaquecimento da banheira lá que eu falei, que ele vai reciclar a água da banheira e reaquecer ela para o próximo uso, né? Revestimento eu não falei, né, que tava falando. Revestimento seria tipo assim, as casas aqui do Japão, geralmente eles fazem de madeira, mas é madeira só a estrutura, eles não fazem de paredes de madeira igual no Brasil, eles usam tipo uma espécie de um compensado, um MDF mais fino pro lado de fora, uma fibra que é para tipo não molhar, não entrar umidade, e pro lado de dentro eles colocam uma ripinha de gesso assim, é tipo uma paredinha de MDF, mas é tipo uma espécie de um gesso. Depende do apartamento, às vezes nem isso tem. E se for só isso, a casa ela vai perder temperatura muito fácil, né? Mesmo ela sendo de estrutura de madeira, tendo ali uma camada de madeira MDF por fora ali, mas é uma madeira MDF igual esses MDF do Brasil, que é praticamente um dedo de grossura, ela perde temperatura muito fácil. Então, no inverno, o frio entra para dentro do apartamento com mais facilidade. Você sofre mais para manter a casa aquecida. Aqui no Japão é normal a gente usar aquecedor no inverno, tipo o dia inteiro, né, para manter a casa aquecida. Então, se você não tem isolamento térmico, ele vai perder temperatura mais fácil. E o isolamento térmico geralmente tem esse revestimento tem de várias formas. Às vezes são almofadões grossos de fibra de vidro que eles colocam no meio da parede. Às vezes tem aqui que eu já vi também que eles colocam. Eles falam que é amianto, mas é tipo uma massa de amianto que é tipo espuma grossa, assim, que eles enfiam no meio da parede e viram uma parede grossa de isolamento. Às vezes é o próprio isopor mesmo. Algumas casas mais modernas eles botam uma chapona de isopor entre essa chapa de fora com a chapa de dentro da casa e cria ali um isolamento térmico bem melhor ali no apartamento. Tipo, nosso apartamento que a gente mora aqui também tem isolamento térmico. Você liga o aquecedor dentro de casa no inverno, ela esquenta a casa com muita facilidade e mantém a temperatura que chega a fazer uma economia de energia, né? A gente usa o ar-condicionado para aquecer e ele vai conseguir manter a temperatura interna com menos gasto energético, né, de eletricidade. E você vai ter até uma economia no final do mês, que tipo, em vez de pagar a gente no outro apartamento que a gente estava morando que não tinha isso, e ele era até menor, então nem era para sofrer tanto para aquecer aquele apartamento, mas ele aquecia bem menos, o ar-condicionado não conseguia dar conta de aquecer o apartamento inteiro,
E a conta de luz vinha, tipo, muito pesada no final do mês. A gente se mudou para esse apartamento é maior, o pé direito dele é mais alto, tipo, então tem mais volume de ar dentro da casa para você manter quente, né? Mas ao mesmo tempo a gente conseguiu manter ela aquecida com praticamente metade da conta de luz. Então a gente aumentou o aluguel, aumentou um pouco o custo do nosso aluguel, mas diminuiu ali metade da nossa fatura de energia, que acabou que quase saindo no lucro do antigo apartamento que a gente morava, né? E tendo uma casa mais confortável, mais moderna, né? Mais nova. Então, isso aqui eu acho que é bem válido vocês procurar se couber no orçamento de vocês, né? Nesse caso aqui, essa casa está bem cara. A gente paga. Aqui eu pago 65 mil ienes, não pago 84. Outra coisa que estava falando também sobre o preço do estacionamento, né? Geralmente vai ter falando aqui, deixa eu descer um pouco mais aqui. Aqui não tá falando aqui, mas aqui, ó, estacionamento, vago, 4.400 ienes com imposto incluído por mês. Isso então vai somar, então são já vai colocando na balança, 84 mil mais 6 de taxa de administração, mais 4.400 de aluguel e estacionamento. Então já vai para tipo 84, já sobe para 90, praticamente 94 mil já. E ainda tem mais taxa aqui, eu rolei aqui para baixo, tem mais algumas taxas aqui. Tem uma taxa aqui de bateria de bloqueio, 2.750 ienes mensal. Taxa de adesão de bairro, 500 ienes mensal. Essa aqui é a taxa de chaves, eu acho que 16 mil uma vez só, e taxa de limpeza de quarto, 60 mil ienes. Essa aqui é uma taxa que a gente chama que é a luva, né? Quando você vai alugar apartamento, você vai ter que pagar um bom dinheirinho de entrada ali, geralmente, né? Tipo, se o apartamento é 80 mil, no mínimo ali vai ficar, tipo, quase 200 mil, às vezes até mais, para você poder alugar esse apartamento, né? Aí, se você negociar com a imobiliária, às vezes você consegue um preço melhor. E outro detalhe que eu esqueci de falar também é sobre a imobiliária. Aqui, ó, contrato da equipe, comentário da equipe de venda, ó. Ela é dessa imobiliária aqui que Housecon aqui, Tokai, da loja de Okazaki. Esse aqui é o Satoshi Maeda, seria o corretor, né? 12 anos. Tem umas coisas dele aqui. E aí tem detalhes. Você clica em detalhes da equipe, ele vai um pouco. Aparece outros apartamentos que essa imobiliária está alugando. Aparece um pouco mais de informação. Geralmente é com esse cara que você vai ter que falar para alugar esse apartamento. Você pode marcar uma visita à loja ou mandar um e-mail. Geralmente eu entro em contato por e-mail para você perguntar. Primeira coisa que tem que perguntar se você for estrangeiro para alugar é se eles aceitam estrangeiro, né? Geralmente tem esse filtro aqui nos imóveis japoneses, muitos imóveis eles não permitem você alugar se você não for japonês, né? Então tem esse filtro aí. Antes de tudo, um tantocha nosso sempre falou pra gente quando a gente estava procurando apartamento, ele falava: primeira coisa que tem que fazer quando você for atrás de imóvel é perguntar se eles aceitam estrangeiro. Porque se não aceitar, daí você nem precisa visitar, não perde nem tempo, né? Porque daí, tipo, às vezes você chega lá, eles vão querer primeiro te mostrar o apartamento antes de falar detalhe, porque eles são meio bom pra te fazer vender, né? Então ele vai querer te levar lá, mostrar apartamento, contar as vantagens, desvantagens, falar todas as qualidades do negócio, pra depois falar de preço, pra daí depois falar de contrato. E aí, tipo, se você passar por todas as etapas e daí chegar no contrato e, a gente não contrata, não aloca para gaijin, né? E daí fica meio perca de tempo, né? Então é melhor você já perguntar de cara isso. E aí depois, então, daí você visita, daí você vê taxas e tudo mais. Essas taxas que eu falei, geralmente elas mudam, às vezes tem mais coisas, né? Ó, tem aqui, ó, já vi nessa outra parte que taxa de garantia inicial, mais uma outra coisa aqui, 1% do aluguel mensal. E, tipo, isso para esse imóvel, né? Aí, tipo, um imóvel mais barato vai ser melhor. Como a gente entra em contato aqui, eu acho que eu acho a melhor forma de você dar início, tipo, gostei desse apartamento, que é um exemplo, né? Gostei desse apartamento, quero tentar locar ele. Clica aqui nesse botão verde, coloca aqui seu nome, pode ser em romandi mesmo, não precisa ser em japonês, eles vão entender. E o seu e-mail e o seu número de telefone. Que geralmente eles não vão ligar pra você. E se ligar também, tipo, você não vai conseguir. Se você não falar japonês, não precisa falar, eles vão responder o seu e-mail também antes, junto com a ligação, né? E no e-mail, geralmente, se você chegar aqui e perguntar aqui, aqui tem aqui, ó, a forma, quero saber a disponibilidade mais recente. Se você só preencher aqui,
ele vai meio que mandar uma mensagem automática ali, tipo, ah, eu quero saber se está disponível essa casa. Eu acho que isso aqui é desnecessário. Você já vai aqui em outro e já pega ali no Google Tradutor e escreve lá, né? Tipo, eu fiquei interessado em imóvel, mas queria saber se aceitam estrangeiros. Copia e cola aqui, do jeito que o tradutor te mandar, e envia aqui, coloca seu nome, e-mail, número de telefone, bota esse botão verde, azul aqui e envia lá e espera a resposta deles antes de qualquer coisa, né? Geralmente você responde quase no outro dia útil, né? Tipo, ah, mandar hoje, amanhã cedo, amanhã até a hora do almoço eles já respondem. Aí a conversa daí você já meio que corta esse site, já começa a conversar pelo e-mail. Aí tipo você pega, vai no endereço, pega lá o endereço da imobiliária, vai lá, visita. Tipo, no nosso caso, no meu caso quando eu aluguei o apartamento, eu não quis nem ir lá antes saber os custos iniciais, porque eu sabia que esses custos podem variar, né? Às vezes o site aqui não está explicando detalhadinho todas as taxas iniciais, todas as taxas mensais incluídas no aluguel, né? E aí eu perguntei, né? Nem quis ir lá, perguntei se aceitava o Engagin. Ele falou que sim. Aí depois eu mandei e-mail falando quais são os custos iniciais. E aí ele mandou um PDF lá com. Eu não lembro se eu vou achar aqui, depois eu vou procurar mostrar direitinho. Mas eles mandaram um e-mail com todas as taxas iniciais e eu lembro que ficou assim, desse apartamento que eu aluguei, ficou 211 mil ienes, alguma coisa assim. E isso incluído o primeiro aluguel já, né? Que acho que tipo, você paga o aluguel, depois você usa. Então você paga antecipado o aluguel, você não paga depois, né? E aí, daí quando a gente decidiu ir na imobiliária mesmo, é porque a gente já estava disposto a alugar, né? Daí a gente foi só para ver o apartamento que a gente só viu de fora, né? Não tinha vindo visitar o apartamento com o corretor para entrar dentro e tudo mais. Daí a gente foi na imobiliária, pediu pro cara para ele abrir o apartamento, daí ele abriu, né? Mostrou pra gente, deixou alguns detalhes a mais, né? Tipo, outro detalhe que eu esqueci de falar também, quando a casa tem isolamento térmico, a janela das casas, nem todas as casas, algumas mais antigas não tem. Vai ter o isolamento térmico só na parede, mas algumas novas, igual essa que eu aluguei, ela tem isolamento térmico até no vidro da janela. O vidro da janela dessa casa ela é bem grosso, são duas camadas de vidro com uma camada, eu não sei se é uma camada de vácuo, né, como se fosse uma garrafa térmica, né, no meio desses dois vidros, eu acredito que não. Eu acho que é só duas camadas de vidro mesmo entre uma e outra e um espaço vão ali no meio para formar ali um bolsão de ar ali e segurar a temperatura, né, do lado de fora pela janela, porque a janela também é aqui no Japão já morei em apartamento também que tinha isolamento, mas a janela não, né, a janela é vidro normal. Quando você dorme ali, da janela ela fica toda suada assim no inverno. Chega a escorrer água, assim, o frio entra mesmo, assim, pela janela fechada, por causa da indução, né? Então, é interessante você ver todos esses detalhes, né? A gente vê aqui, confirmou que ela era assim também, e aí sim a gente bateu o martelo, veio, negociou, conseguimos negociar, baixaram o preço bastante. A gente, acho que em vez de pagar 211, a gente pagou, eu não lembro direito, acho que foi tipo 160 mil ienes, em vez de a gente conseguiu um desconto de quase 50 mil ienes aí para entrar nesse apartamento. Então, às vezes você vai lá, negocia, fala que você gostou do apartamento, mas a taxa inicial tá um pouco pesada. Aí também tem como parcelar no cartão, né? A gente parcelou nossa entrada, pagamos essa taxa inicial com o cartão de crédito. E aí depois vem descontando no sua. Direto na conta bancária, né? Que aqui, padrão no Japão, as contas você pagar direto com débito automático, como se fosse aí do Brasil. E é isso, né? Acho que eu falei bastante já, mas passar mais um minuto aqui falando sobre. Mostrar um apartamento. Vou mostrar um DK aqui, por exemplo. Ó, esse apartamento aqui, um DK, olha, já é bem menor. Vamos abrir aqui. Ó, como eu falei, um DK, o DK é uma cozinha, só cozinha mesmo, e o outro um seria o quarto. Esse aqui é de tatame mesmo, ó, 7 tatame ali. Tem até o desenho dos tatames, que é tipo o tanto de tatame que cabe no cômodo. Se ela não tivesse o armário, seria 8 tatame. O armário ocupa o espaço de um tatame ali, ó. Aqui a cozinha é 5.5 e o quarto é 7 tatames e o banheiro é um pouco diferente, é bem apertado ali. Tem essa bússolazinha escrito norte, então o sul ele tá no contrário, então o sol vai bater um pouco de frente com o quarto ali, que é um pouco vantajoso também, né? Foto de fora aqui, da lateral, um apartamento mais velho, não sei se dá pra perceber. Olha só o lado de dentro, são tatames mesmo. As casas de tatame aqui no Japão, elas são as mais antigas. Tem casas mais novas que tem tatame, mas geralmente é mais antiga.
A gente já morou em apartamento que tem tatame, não é assim uma coisa muito ruim, se o tatame for bem conservado. No caso, quando você aluga a casa para uma imobiliária, toda vez que você sai do apartamento e troca de pessoa, eles trocam o tatame, porque meio que é anti-higiênico. Imagina, a pessoa andava lá. Os japoneses não têm, né, um costume muito higiênico igual brasileiro, então às vezes as casas não são muito bem limpas. Aí sai a pessoa de um tatame e larga pra você, você vai alugar a casa, vai ter craca ali no meio do tatame, não é muito legal, né? Então eles trocam o tatame, igual esse tatame aqui na foto tá verdinho, ele tá novinho. O tatame quando ele começa a ficar amarelado é porque ele tá velho. E aqui a foto da sua cozinha com o quarto lá no fundo e a entradinha da casa ali. O banheiro bem apertadinho, ó. Deixa eu ver se vai ter foto do banheiro. A cozinha bem mais velha, bem mais feinha, mas tipo, barato, né? O aluguel tava. Não abriu essas fotos aqui, acho que deu algum bug. Mas aqui tá abrindo. Ó o banheiro ali, ó. Tipo, olha só o tamanho do furo, bem menorzinho, ó. Não tem o reaquecimento. Provavelmente essa casa não vai ter o isolamento térmico. Ó, o guarda-roupa é de madeira maciça, bruta, assim, ó, pra você guardar as coisas bem mais feiozinho, mas tipo, a gente já morou, quase todos os apartamentos que a gente morou no Japão era assim. Não desse tamanho, né, mas tipo, nesse padrão de idade, assim. Armário de madeira, cômodos mais estranhos, assim. Tem até aqui esse modo aqui que você consegue ver 360 graus dentro da casa, ó. Alguns apartamentos vai ter internet disponível, né? Outros não. Mas olha só o preço. Aquele apartamento que a gente viu tava 80 e poucos mil e ia para mais de 95, né? Com as taxas. Esse aqui tá 40 mil ienes, ó. Um aluguel acessível aqui no Japão. Mas que eu acho que ele tá um pouco caro por causa do tamanho, mas é na cidade de Toyota, né? Então é um pouco caro. 26 tatames aqui, 26 metros quadrados, o preço, o tamanho do total. Ó, não é revestido, térmico, não tem reaquecimento. Tem aquecimento no vaso sanitário, ar-condicionado, igual eu falei, ar-condicionado é padrão, né? Não tá falando aqui que é virado ao sul, né? Mas eu acho que tava ali mais ou menos virado pro sul. É no segundo andar, estacionamento disponível. Ó, vaga de apartamento do carro, estacionamento 3 mil ienes por mês. Aí, tipo, você vê, os preços já baixam bastante, assim. Aí é a mesma coisa, imobiliária aqui já é outra, ó. E aí você manda aquele e-mail. Tem como você ligar se quiser, liga direto lá. Mas aí, tipo, você não sabe falar, mas não dá certo, né? É... Esse é um exemplo de uma casa de 1 DK, 2 DK, igual eu falei. Eu vou mostrar um 2 DK aqui. Às vezes tem dois. Eu acho que 1 DK nem compensa. Compensa partir para 2 DK. 2 DK já não muda muito o preço, ó. Ele aumenta um cômodo, ó. Igual eu falei. Em vez de ser uma sala e cozinha junto, que seria um LDK, ele é 2 DK. Ele é mais divididinho, muito cômodo. Eu não gosto porque, tipo, 6 tatames até que é o padrão do Japão, é mais ou menos grande. Mas, tipo, uma casa com 3 cômodos de 6 tatames é muita divisão, muita parede. Vou mostrar aqui pra vocês dentro. O ar-condicionado ali, né? Essas paredes também são só aquelas paredes de esteira, ela é praticamente uma parede falsa, né? Fininhas, assim, você fala num cômodo, ouve no outro, não tem muito isolamento acústico. O banheiro mais velhinho também, mas um pouco maior do outro. Aqui tem a lugar para se escovar dente. Tem apartamento, acho que o outro eu nem reparei, mas ele não tinha lugar para se escovar dente, você tinha que escovar na pia. Tem apartamentos aqui no Japão que não tem pia de escovar dente, você tem que escovar na pia da cozinha mesmo. Isso é meio normal aqui em apartamentos menores. Esse não tem muito detalhe, não tem muita foto. Localização dele. O que tem perto, ó, às vezes o apartamento mostra o que tem perto, ó, a 363 metros uma farmácia aqui, 260 metros, 70 metros uma loja de conveniência, um outro mercado 700 metros, esse outro mercado 270 metros. E as taxas aqui, acho que esse aqui é o padrão. Um apartamento ideal para um casal, acho que é isso aqui para mais. Tipo, um apartamento médio de uns 50 mil ienes com taxa, vai subir um pouquinho com o estacionamento, né? Mas é assim, um 2 DK ou um LDK. No caso o meu que eu moro aqui é um 2 LDK. Só que a região que eu moro aqui é bem mais barato, né? Aqui em Toyota vai ser meio salgado. Vou pegar um exemplo que eu acho que esse aqui tá meio bem salgado. Vou procurar um outro. Aqui, ó, 60 mil ienes com mais 3. Só que esse LDK aqui tá um pouco esquisito. Um LDK de 10 tatames é um LDK pequeno, eu acho. E tem poucos armários nessa casa, então você vai ter que comprar uns armários a mais aí. Mas ó, uma casa mais moderna. Não sei se tem isolamento térmico. Tem que olhar ali também.
Mas tá, ela foi reformada aparentemente. Essa aqui eu acho que é o famoso exemplo que eu tava falando, que é uma casa que eles quebram a parede, reformam o papel de parede, trocam o piso e modernizam um pouco a casa, né? Deixa eu ver ali, não tem revestimento, então provavelmente a estrutura dela é mais antiga, por isso que ela não foi construída já com isolamento. Não tem reaquecimento, tem um monte de coisa. Nossa, não tem nem ar-condicionado nessa casa aqui, eu acho que tá errado isso aí. Realmente, não tem nem ar-condicionado, aí fica meio complicado também, né? Mas é uma casa relativamente barata por ser um 2 LDK, né? Mas vamos pegar um outro exemplo mais moderno aqui. Deixa eu procurar. Essa aqui é uma casa moderna. Isso aqui é umas casas bem padrão aqui das que estão sendo construídas hoje aqui no Japão. Só que os aluguéis, mesma coisa, bem salgado. Ela tem aqui um LDK de 12 tatame. A cozinha tem essa pia como se fosse uma ilha, né? Aqui um quarto e outro quarto. E esses roxos são os armários. Aqui, ó, aqui tem um detalhe também. Essa casa, a escada dela fica dentro da casa. Você não tem nada no andar de baixo, mas você entra no andar de baixo, nessa porta, e sobe uma escada e chega no seu apartamento. Mas da porta pra frente da escada já é seu apartamento. Aí, o problema disso é que esse espaço da escada entra com metros quadrados e você não utiliza, né? Mas é, tipo, normal aqui no Japão também. Mas é uma casa moderna, ó. Vai ter ar-condicionado. Essa aqui deve ter isolamento térmico. Tem uma casa bem... Acho que é uma casa bem bonitinha, ó. Os armários são melhores, já tem um reaquecimento. Olha, quando tem aquele negócio na parede do furo, tem um reaquecimento. Vaso sanitário, pia para escovar dente separado ali, ó. Os armários de guarda-roupa já são bem melhores, não é aquelas madeiras maciças, bruta, né? Ó a entrada da casa ali, ó. Já tem até um espaço embaixo para você guardar coisa ali. O que tem perto da casa e as taxas, né? Ó, ela tem 60 metros quadrados, mas na verdade não vai ter tudo isso, porque igual eu falei, a escada entra junto ali. Ó, ela é revestida, tem reaquecimento, banheiro e vaso sanitário, ar-condicionado, virado ao sul, estacionamento. Então, esse aqui é o padrão. Em outras regiões vai ser mais barato, outras regiões vai ser mais cara. Aqui por esse mapa você consegue, tipo, voltar, tipo, você consegue ver do Japão inteiro sem precisar voltar lá e clicar em outra região. Vamos descer aqui mais aqui em Tóquio, ó. Tóquio vai ser um monte de coisa aqui, ó. Tem muita coisa pra... Só que, tipo, o preço já é extremamente absurdo. Olha esse caso aqui, ó. Esse é um prédio bem grande, né? De um apartamento pequeno, ó, 1 LDK, com um cômodo, um LDK de 11 tatame e um quarto de 6, mais os seus banheiros lá, né? E uma varandinha aqui do lado de fora. 197 mil ienes pra você alugar, tipo, valor extremamente absurdo. Eu pago em 2 LDK que 65, lá em Tóquio um apartamento igual ao meu vai passar dos 200 mil. Então, tipo, é 4, 5 vezes mais caro, é tipo extremamente absurdo mesmo o aluguel. Por causa de ser em Tóquio, né? Não é nem por questão de apartamento melhor. Ele até não é tão feio, é bonitinho também, mas é mais por causa da região. Então você consegue fazer tua pesquisa, consegue rodar o Japão aí, né? Ver as regiões. Aqui é a região que eu moro, aqui é a região de Mie. Eu já conheço pelo mapa porque eu já rodei bastante aqui, mas é essa região aqui. Tem a cidade de Suzuka aqui em cima, tem bastante coisa para alugar também. E é isso, gente. Eu acho que deu para ter uma noção. Ficou um pouco grande o vídeo, mas tentei falar um pouco de tudo. Falar um pouco mais filtro aqui rapidinho. Tem como você escolher esse sistema de estrutura. Eu não acho interessante você escolher que tipo de estrutura tem o seu edifício. Eles constroem casas aqui no Japão, às vezes de madeira, padrão, né? A maioria são de madeira, só que são toras de madeira grossas mesmo, para aguentar terremoto, né? Inclusive eles cruzam algumas madeiras, algumas vigas de madeira em X para fazer mais sustentação na hora que tremer ali num terremoto, né? Aí tem estrutura de aço, bloco de concreto, tem casas de concreto aqui no Japão, só que tipo não é tijolo, é concreto maciço mesmo, não tem tijolo no meio. E eu não acho interessante você escolher isso aqui, porque, tipo, o que vai mudar mesmo de um apartamento ou outro vai ser se ela tem isolamento ou não. A gente já morou em casa que é de concreto sem isolamento e não tinha nem a ripinha de madeira ali no lado de dentro. Era um tremendo de uma geladeira a casa. Tem como você selecionar se você quer casa com estacionamento disponível, se é no segundo andar, selecionar aqui se ela tem fogão incluso. Outra coisa também, né, que eu acho que é interessante falar, não falei, é se a casa pode ter pet, né? A gente tem um cachorrinho, um pet, então nem todo apartamento, a maioria na verdade não aceita, é bom vocês consultar isso. E às vezes você já pode vir aqui e selecionar se casas que pode ter pet, né?
Tem casos que a maioria fala também que não pode ter instrumento musical, né? Mas isso aí eu acho que é um pouco relevante, porque, tipo, se você tem um instrumento musical numa casa que teoricamente não pode, mas você usa só num horário normal, ali, horário comercial, não faz barulho à noite, né? Então, acho que ninguém vai reclamar com você, não. Igual o nosso caso que não pode, mas a gente tem. Claro que eu não vou pegar meia-noite e sair tocando violão por aí, né? Fazer barulho, daí eu acho que eu teria problema. E é isso, né? Apartamento geralmente fica mais limitado até o 2 LDK, 3 DK. É difícil você ver apartamento 3 LDK, 4 DK ou mais, assim, é bem difícil. Você vai ver mais até o 3 LDK, 3 DK. E é isso, né? Daí vocês peguem, vê aí, pesquisa, região, muda muito o valor por região. Eu acho que até quando for, se vocês estiverem vindo pro Japão, compensa vocês estudarem a região que vocês querem morar, porque às vezes o salário é mais alto da região que você está indo, você olha só o salário da vaga e vai lá e, poxa, essa vaga tá pagando 1.800 ien a hora, eu vou ganhar tipo 300 mil ienes por mês nessa vaga. Mas tem aquela outra vaga que paga 250 mil ienes por mês, a média salarial. Aí, tipo, mas aí você não bota na balança. Às vezes aquela região que você vai morar aqui do salário que vai pagar 300 mil, você vai pagar, tipo, um aluguel igual o Toyota ali, 90 mil ienes de aluguel pra você morar numa casa com a família. Vamos supor que você tem um filho, precisa de 2 quartos na casa, não vai ter que ter um 2 LDK, né? Vai pagar 90 mil ienes. E aí numa região como o Mi aqui, que é um pouco mais barato, você vai pagar tipo 60 mil ienes, igual eu pago aqui. E você consegue ter esse. Tem que avaliar tudo isso, né? Às vezes também, se você pretende firmar raiz na região, né? Vai comprar casa futuramente, coisa assim. Aí tem que já pensar em todos esses detalhes. Aqui no Japão é meio perigoso, eu acho, comprar casa, porque os empregos são muito, principalmente para estrangeiros, eles são meio instáveis, né? Você pode ter que mudar de região o tempo todo aqui. A gente tem 2 anos no Japão, acho que a gente não gravou falando sobre isso, mas a gente morou em 5 cidades diferentes em 2 anos. E já moramos, acho que em 7 apartamentos diferentes aqui no Japão. Eu já tô acho que no meu 8º emprego, alguma coisa assim. Então, as coisas aqui no Japão é muito incerta, né? Então, se comprar apartamento tem que. É bom você pelo menos juntar uma boa entrada para não ficar dependente de financiamento e depois você perder emprego, não conseguir se mudar, não achar emprego na sua região e acabar ficando na pior, né? Mas é isso então, finalizar o vídeo aqui, que espero que tenha ajudado alguém, né? Se ficou qualquer dúvida, pode comentar aí, pedir uma outra coisa. Eu vou tentar gravar outras informações sobre outras coisas também, né? Pra tentar ir ajudando o pessoal aí. E até a próxima, né?